todo nandaiá. Seu padre vigário, venha me ensinar a dançar. Nandaia, nandaia, vamos todo nandaiá. Seu padre vigário, venha me ensinar a dançar. Põe essa perna, se não servir essa. Bem, gente, tudo bem? Voltamos agora novamente com o M. Santos aqui no estúdiozinho do Tetra TV. Nós dividimos essa entrevista em duas partes, porque a M tem muitas coisas para falar pra gente. Na última etapa ela estava falando um pouco, M, sobre a questão das políticas de cota, né? Você ia começar a explicar pra gente que essa política é muitas vezes distorcida, né? Principalmente no contexto da faculdade, né? Sim. Que era a minha pergunta para você, era no sentido de como foi fazer faculdade de arte, né? Sendo uma mulher trans no Mato Grosso do Sul. As políticas de cotas são políticas, né? Que envolvem uma série de ações, e, enfim, ações afirmativas para que pessoas negras, pessoas pobres, pessoas que vêm de escola pública tenham acesso e consigam de alguma forma adentrar dentro da universidade pública, né? E contra os privilégios, né, relacionados a pessoas que têm condições muitas das vezes de pagar uma faculdade, mas se inserem nesse sistema público de educação. Então, de alguma forma, as políticas de cota vêm para assegurar um lugar para nós, né? Não é um lugar integral, mas é uma parcela ali que faz com que pessoas como eu entre, né, na universidade, inclusive entendendo também esse aspecto histórico do racismo, né? Então é uma reparação histórica ter cotas, porque a gente não começa do mesmo lugar. A gente não tem o mesmo ponto de partida. Então é injusto que dentro dessas concorrências as pessoas também não consigam adentrar, né, e as pessoas que realmente precisam entrar. Então fico pensando que temos cota para as pessoas negras, pessoas indígenas, pessoas PCDs, e estamos lutando agora para a inclusão das cotas de pessoas trans, né, dessa política de cotas para pessoas trans. E pensando também um pouco essa interseccionalidade, né, que é entre raça, gênero, contexto social, para que realmente atinge aquelas pessoas que mais precisam, que mais necessitam desse tipo de política. E eu sou um exemplo vivo que essas políticas, que esse projeto é um projeto que dá certo. É um projeto que transforma a vida das pessoas. Porque eu poderia muito mesmo, assim, e muitas vezes ficou muito próximo de mim, a questão da marginalidade, da prostituição, das drogas, né? Parece que é empurrado para o meu corpo que eu só posso ocupar ou a esquina, ou o site de prostituição, ou relacionado à vida noturna, ao escondido. E aí, quando eu tenho contato com a universidade, entendo o quanto que o meu papel, enquanto, né, agente transformadora na sociedade, uma pessoa com direitos e deveres também, posso ocupar espaços, muda de alguma forma aquela chave, pessoas trans só podem ocupar determinado lugar. Não, mas eu estou ocupando um espaço, né? Por mais que ser a única também às vezes é muito difícil, mas eu ocupando um espaço que é meu por direito. E fazendo aquele espaço caber mais pessoas, fazendo aquele espaço refletir sobre pessoas trans, refletir sobre questões raciais, que muitas das vezes a gente vê algumas pessoas que estão ali de boa, a passeio mesmo, né? Mas muitas outras que estão ali para, né, ter uma ascensão social, mudar de vida, ter uma forma de renda digna, né, que não essas dentro da marginalidade, enfim, não menosprezando esse trabalho, mas é entender que a gente tem que ter o direito de escolha, né? E eu entendo que dentro desse projeto e de políticas de cotas, eu sou um fruto que deu muito certo, sabe? E eu quero isso para as minhas, eu quero isso para os meus, eu quero que as pessoas tenham a possibilidade de escolher com que vai trabalhar, como vai trabalhar, e que não adoeçam, sabe? M, para fazer mudança, né, a gente costuma falar que uma pessoa faz muito esforço, né, para fazer mudança, né? E é nesse aspecto que você decide fazer uma reunião de artistas trans, né, de mulheres trans que queiram fazer arte, com o de Trans para Frente, para formar essa coletiva, para vocês terem, para além da arte também, vozes políticas conscientes, né, que não vá acabar. Seria nesse sentido a proposta dessa coletiva, né? Sim, sim. Vem muito num sonho primeiro, que era de estrear o espetáculo Culto das Travestis. Aí logo em seguida, né, a gente tem um aprofundamento nas nossas próprias questões ali, porque pensa, né, uma sociedade que nos tira o direito de existir, tira o direito de ter família, por diversos preconceitos, estigmas religiosos, cristãos, e nos corrompe a ocupar lugares individuais, assim, de estar ali, né, de entender que a coletividade ela é muito...
tá nesse espaço de saúde, né? E aí a gente vai ficando individualizada, e acaba não se encontrando. E quando a gente se encontra nesse lugar, sem o senso de família, sem o senso de amor, sem o senso de valor. Porque muitas das pessoas trans não têm esse senso de valor, né? Por conta de todo esse histórico, né? Todas essas experiências que nos afasta desse lugar do que é valoroso, do que vale a pena. E aí quando a gente se encontra, para além das demandas, né, artísticas, culturais, a gente vai entender quais são as nossas demandas sensíveis, uma com a outra, um com o outro nesse sentido. E aí sim a gente vai entendendo que coletivamente a gente tem uma força muito maior, política, né? E com questões muito urgentes. Então, assim, é uma coletiva que trabalha com arte, com cultura e com educação, e que tem essa frente por ser só de pessoas trans, majoritariamente negras, né? E aí já tem um posicionamento político muito claro, né? Porque aqui na história do Mato Grosso do Sul nunca tinha se criado um grupo. E aí eu entendo até então, porque assim, são muitas vulnerabilidades juntas. Tinha tudo para dar errado. Tinha tudo para não dar certo. Só que a gente tenta olhar para aquilo que é impossível se tornar possível, sabe? Então vem muito nesse lugar de um grito de socorro mesmo, né? Porque muitos dos encontros foram perpassados por muita dor, sabe? Assim, não é que chegar ao lugar de se orgulhar, mas assim, de ver que é um percalço muito árduo mesmo, coisas que eu falo, porra, só pelo fato de ser uma pessoa trans, a pessoa tem que passar por tudo isso, assim. Quando você monta essa coletiva, também existe a questão que, além da artista M, você tinha uma persona, né, afroqueer dentro disso, né? Como trabalhar essas personas numa coletiva que já tem tantas personalidades, né? Como eu assisti o espetáculo de vocês e tem, né? São atrizes muito potentes, né? E vozes muito latentes no discurso que é próprio de vocês, né? Estamos com a caneta, estamos escrevendo nossas próprias narrativas. Mas como separar ou então como aglutinar essa personagem e as características da Amy ali dentro dessa proposta artística? É interessante pensar isso, que meio que assim, eu começo a minha pesquisa, que é uma pesquisa de PIBIC, de iniciação científica, né, e desenvolvo dentro da perspectiva queer, afro-brasileira e junto, né, nesse nome, que é o user do meu Instagram, afroqueer, para ser não só a transformista ou a drag, mas ser uma força mesmo, um estado espiritual, um estado corporal. Então, caminha um pouco nesse lugar e depois eu fui entendendo que eu era muito mais coletiva do que individual. E aí eu meio que, tipo, é isso, né? Eu já tenho esse embasamento, esse chão sólido para me pisar, mas eu quero que isso ecoe em outras pessoas, que essas pessoas consigam se enxergar enquanto possibilidade, tal como eu tô conseguindo me enxergar agora, assim, né? Então, assim, é pegar tudo aquilo que foi nos tirado e retomar, né? E pegar todos os xingamentos, a forma que as pessoas têm de lidar com a gente e diminuir o nosso trabalho e entender que isso também é um risco, é um perigo. Nós estamos nos articulando. Isso vai dar medo mesmo, isso vai quebrar a estrutura, vai tirar a gente que está num poder de privilégio ou no acesso e vai colocar outras. E não é todo mundo que é democrático, não é todo mundo que é do bem ou quer a mudança e a transformação social. Tem pessoas que são individualizadas e querem pensar em si mesmas, né? Mesmo sendo artistas, professoras e agentes culturais. Tem pessoas que querem pensar no seu e não tá errado, mas ao mesmo tempo é entender que a gente tá vindo aqui não é a passeio. Se a gente se juntou, né, tem todo um embasamento teórico, de pesquisa, político envolvido, envolve as nossas vidas, né? Porque quando você tira um trabalho de uma pessoa e impossibilita ela de colocar comida na mesa dela, você tá falando que ela não merece viver, que ela não merece ocupar aquele espaço, que ela não merece ser digna de ter algum tipo de trabalho. E aí eu tô falando do mínimo, né? Que é você ter o que comer, onde ir, com quem ir, ter o seu nome respeitado, ir no banheiro que você se identifica. Então, assim, é entender que, se a gente tá chegando em algum lugar, a gente não tá chegando a passeio, não tem como chegar. Tem muita coisa da nossa vida que ainda tá em risco, né? Da mesma forma que os direitos foram conquistados, eles são tomados também. Existem muitas forças. Ô, Amy, para chegar nessa sua posição de mundo, imagino eu que existiram algumas referências, né? Quais são suas principais referências de vida, primeiro, né?
referências artísticas e também referência política no cenário político atual? As minhas referências, principalmente, são aquelas que estão à minha volta, né? Então tem a minha mãe, a minha avó, e eu sinto que eu tenho uma responsabilidade de vingar a vida delas, né? De mulheres negras que tiveram as suas vidas muito sobrecarregadas de muito trabalho. E ainda tem medo de, né, da minha avó voltar a ser uma empregada doméstica, da minha mãe voltar a trabalhar vendendo rosquinha e essas coisas, sabe? Então, eu entendo que eu tô vingando, né? Eu sou a primeira da minha família a entrar na universidade. Então, eu tô vingando a vida delas, né? E eu pego essa força e olho para esse outro lugar de articulação que elas não tiveram a possibilidade de olhar, né, de ocupar, de estudar, enfim, por ter essa sobrecarga na vida mesmo, né? E de outras referências que eu tenho de artistas, como a Linda Quebrada, uma artista que me compõe, me faz ser quem eu sou por ela e por tantas outras artistas, assim, a Lineker também é uma grande artista, tem a Castiel, que é uma artista visual, psicóloga. Então, assim, são artistas que compõem o que eu acredito e me dão forças constantemente. E no cenário político existem inúmeras mulheres trans e travestis na política que eu tenho me inspirado, né? Como a Erika Hilton, Beni Brioli, a Amanda Pascoal. Então, assim, tem a Duda Salabé também, que é de Minas Gerais, de onde eu sou. Então, assim, são referências que fazem a gente acreditar que o mundo de amanhã é possível pra gente, sabe? Mesmo que com todas essas forças querendo fazer com que a gente desista, né? Essas mulheres conseguiram chegar lá, essas travestis conseguiram entrar dentro de um sistema que é um sistema também muito sujo, muito perverso, inclusive, às vezes, né, negociando com a própria saúde e integridade física delas, mas elas conseguiram chegar. E eu tenho entendido que é um lugar muito próximo, sabe? Que existe uma construção e a gente vem fazendo isso, né? Mas que pode ser possível alcançar. Você se vê representando as mulheres trans, né, as pessoas trans e travestis do Mato Grosso do Sul no cenário político? Olha, acho que antes mesmo de eu me ver, as pessoas já estão me vendo, representando de alguma forma, né? Seja na educação, na cultura, com a juventude, com um pensamento muito crítico também, não aceitando qualquer coisa, sabendo desse posicionamento político no mundo, né? E aí quando eu falo político, não estou falando de partidário, mas entender que existem coisas que estão sendo negociadas sem a nossa presença, né? Então, eu carrego muito uma frase comigo que não tem nada de nós sem nós, entendeu? Então, se a gente não estiver ali para discutir, né? Porque às vezes falam, tem algumas pessoas que se sensibilizam, mas não sente, não vive, não vai defender com a mesma astúcia que a gente defenderia, né? Então, eu penso assim que eu represento nesses espaços ainda os espaços que eu tenho que criar muitas das vezes, mas também que eu permeio, né, que é a educação, que é a cultura, que é as pessoas negras dentro do movimento negro também, pensar que eu estou estudando, estou tentando me tornar algo maior do que eu acredito que eu possa ser, assim, nesse sentido, porque eu acho que é uma responsabilidade muito grande você representar tantas pessoas, e como eu venho falando, né, não é chegar lá sem saber o que fazer, não é chegar lá para negociar, é chegar lá para lutar, sabe? Inclusive, acho que é um dos espaços que mais vai precisar da minha força e da minha energia, então eu preciso estar bem. Né? Então, eu tenho sim vontade de representar, mas eu entendo também que é todo um processo, né? E aí, quando eu sentir que as coisas podem acontecer e fluir, eu tenho muita essa vontade mesmo de ocupar esses espaços, sabe? Políticos, né? Sim, porque você por si só, né, é uma representação, né, de uma demanda, né, de um anseio que inclusive os leitores do Teatrine devem conhecer, que é o anseio de um representante verdadeiramente da cultura, né? Um representante político. Né? Atualmente a gente não tem esse quadro na Câmara, não tem esse quadro na Assembleia. A gente tem pessoas brancas que dizem representar a cultura, mas a cultura sul-mato-grossense, penso eu, é majoritariamente preta. Né? E como, OM, chegar nisso tudo com a existência de figuras como Nicola Ferreira, né, que você falou recentemente nas suas redes sociais, como a existência de figuras como um político sul-mato-grossense branco, né, de família de classe média, até mencionei que era de uma família de esquerda, né? Então, como transpor essas figuras, deixar elas para trás,
né? Como que você tem estudado para que isso seja possível? Eu tenho olhado para essas figuras que representam uma grande parcela da população, inclusive a sul-mato-grossense, num lugar de que essas pessoas sempre ocuparam o espaço do privilégio, que é o recurso financeiro, que essas pessoas têm dinheiro, inclusive para bancar suas ideias na cabeça de outras pessoas. E nós que estamos na base, de alguma forma, tem que fazer o movimento ao contrário. A gente tem que entender qual é a potência das pessoas que estão com a gente, e aí eu tô falando de muitas pessoas que são pobres, pessoas que não têm, às vezes, acesso à educação, e olhar para essas pessoas e entender quais são os mecanismos para a gente potencializar essas pessoas, para a gente provocar essas pessoas a pensarem, organizem a revolta de vocês. Porque se vocês ficarem só gritando ou reclamando, sem algum tipo de organização e ação, a gente vai continuar da mesma forma que tá, pessoas que estão lá no poder que mal nos representa, e a gente vai, né, pendurar mesmo, assim, vai esmurecer e vai ficar mal. Quantas pessoas que essa galera tem? Mas é entender que existe um plano, existe um projeto, essa galera tá articulada porque essa galera tem dinheiro. Então como que a gente faz pra gente se organizar e ter pessoas nossas lá tendo dinheiro também e conseguindo de alguma forma trazer projetos como esse que a gente citou, projetos de ações afirmativas que mudam vidas, que vai estar na educação, que vai estar na cultura, que vai estar na base das periferias, vai estar construindo e formando essas pessoas. Porque aí sim, da mesma forma que eles vão criar os gigantes deles, né, que são de gigantes, a gente sabe que não tem nada, que tem uma mentalidade extremamente esvaziada, e a gente vai estar criando os nossos, as nossas lideranças que vão ter complexidade e competência para combater de alguma forma essa galera. Depois que ocorreu que João Henrique Catan, né, deputado de extrema-direita desse estado, te atacou, ele fez contato com você para se retratar? Sim. O que você diria para ele hoje, ele te assistindo, e o que você sente em relação a ele? Porque o ataque primário começou nele, né? Apesar da referência deles serem essa figura de Minas Gerais, o ataque primário começou nele. Sim. Então, o que você diria para essa figura? Olha, eu acho que ninguém ataca aquilo que não brilha, né? Não tem como atacar algo que está passando ali despercebido. Então, se essa pessoa notou o meu trabalho, e por mais que tenha todo esse viés ideológico, manipulador que ele criou, que não foi nada a ver com o que eu estava propondo ali enquanto educadora, né? De alguma forma incomodou, e tem que incomodar mesmo, incomode, né? Se ele sentiu medo, se sentiu incomodado, continue sentindo, né? Acho que só me deu mais força para entender o tamanho e a dimensão do meu trabalho. Quantas outras pessoas trans e travestis que eu inspirei, quantas educadoras que ficaram do meu lado, né? O movimento social, né? A associação de professores também ficando do meu lado, pessoas da psicologia. Então, assim, eu não tô sozinha. Ele atirou uma pedra em mim, mas atingiu uma série de pessoas. E isso não tem preço que pague, né? Por mais que eu entenda que nenhuma pessoa merecia vivenciar o que eu vivi, mas é entender que tudo isso pode ter alertado essas pessoas, inclusive sobre o posicionamento e a defesa da vida de pessoas trans, de profissionais trans que estão ali na base atuando, né, e tentando de alguma forma mudar as coisas. Então, assim, ele deu um tiro que saiu pela culatra, sabe? Ele não imaginava o meu tamanho e tudo que eu estou me tornando, né? Porque é isso, né? Eu tenho um propósito. Eu não vim aqui na Terra a passeio. Eu sei para que eu vim, porque eu vim. E se tá incomodando pessoas como ele, vai incomodar muito mais. Pra gente fechar essa nossa entrevista no maior astral, você contar também sobre as suas alegrias, também sobre as suas relações pessoais, como você tem vivido, né, dentro de um grupo que é o Grupo Casa, você tem tido muitas boas relações com eles. Então, falar desse futuro, o que você imagina para esse futuro? Olha, eu me vejo, né, eu sou muito otimista, sonhadora, né, não tô falando que é uma realidade, mas eu sou, assim, acho que o sonho foi algo que foi tomado de mim um tempo da minha vida, né, eu tava tanto num lugar de reatividade, que eu falei, eu não posso me transformar isso, e aí transformar só nisso, né, mas teve um momento que eu falei, poxa, eu parei de sonhar, e aí de uns anos pra cá eu tenho sonhado muito e tenho realizado muito deles também, né, e eu tenho sentido que o amanhã vai ser muito grande, né, tem
Tem filmes aí para ser lançado, tem outro projeto de filme começando agora também. Tem viagens, né? Tanto aqui no Brasil, mas também viagens fora. Então tem coisas muito boas vindo. E é isso que eu quero, sabe? Eu quero que as pessoas lembrem de uma travesti negra no Mato Grosso do Sul que está fazendo história, sabe? Que tá saindo de todas as estatísticas, que tá saindo daquele lugar que empurraram a gente das margens e tá ocupando espaços, levantando vozes e debates muito pertinentes. E para além também da questão de ser uma pessoa trans, mas tá levando esse debate da cultura, da arte, da educação, que faz muito sentido, que são essas ferramentas que a gente tem para transformar a sociedade, né? A gente não vai transformar sozinha, não tem como. Então eu conto com essas forças e tenho entendido que isso faz com que a gente chegue nos espaços, sabe? Que as pessoas pensem, olha, não tem nenhuma pessoa trans aqui, não tem nenhuma pessoa indígena, não tem nenhuma pessoa preta, e as pessoas vão entendendo qual é esse mecanismo, sabe? A gente precisa, e não como cota, mas entendendo a potência de cada trabalho. Entendendo essa união de ideias diferentes, de vivências diferentes, para que a gente realmente construa um mundo mais igualitário, um mundo possível para todas as pessoas e menos violento também. Tá certo, Amy, muito obrigado, viu? Muito feliz em receber a Amy no estúdiozinho, né? Você que tem comentado, tem compartilhado os nossos conteúdos, né? Nós chegamos, minha marca, né, de 300 mil relacionamentos lá no Instagram, então muito curioso, porque a gente tem um Instagram muito pequeno, mas é muito verdadeira a relação com esses leitores, né, com essas pessoas. Então, queria agradecer a vocês, agradecer a você, Eu Amy. que agradeço pelo espaço de troca. Por retornar 2 vezes aqui, né? Nós dividimos a entrevista em 2 vezes, então queria que você deixasse sua despedida aí, o seu até logo para a galera e também convidasse eles para te seguir, né? Deixasse seus arrobas, enfim, fica à vontade. É isso, gente. O que eu tenho para falar para vocês é justamente que a gente tem que organizar a nossa revolta, a gente tem que transicionar nossas ideias, entender que nós podemos sim transformar o mundo coletivamente. Me sigam lá nas redes sociais, é @afro_queer ou professora.m. Tem esses 2 Instagrams. E seguimos aqui fazendo comunicação independente e destacando personalidades como a Amy, personalidades que fazem diferença nesse território, tá bom? Um beijo.